Muito boa tarde, Nação Guerreira. Vamos dar início à coletiva pós-jogo contra o Cruzeiro e pré-jogo contra o Juventude pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. E os jornalistas que enviaram as perguntas, começando com a treinadora Jéssica de Lima. O jornalista Diego Coche, dos Campeões da Bola. Primeira pergunta, Jéssica, o que tirar de lição da derrota para o Cruzeiro para o restante da temporada? E gostaria que você falasse sobre a escalação ofensiva do meio de campo na partida diante das Mineiras. Bom, boa tarde. Eu acho que tirar de lição, todos os jogos tem alguma lição pra gente tirar, né? Acho que especificamente nesse jogo do Cruzeiro, uma das coisas que a gente falou muito sobre a gente ter uma saída melhor ali no primeiro tempo, né? Eu acho que a gente não foi muito bem, embora a gente tomou o gol, a gente estava com um a menos no campo, a gente acabou não saindo tão bem com um a menos, no bate-rebate eles conseguiram fazer o gol. Acho que o primeiro tempo ficou um jogo, talvez o Cruzeiro um pouquinho melhor que a gente, já no segundo tempo, eu acredito que a gente poderia até ter virado o jogo. E num contra-ataque eles conseguiram achar uma situação de contra-ataque e o gol de bola parada. Eu acho que é tentar ser efetivo entre as chances que nós e o adversário tivemos. Acho que o adversário teve mais sucesso. Segunda pergunta do Diego, agora Juventude. O que esperar dessa partida e qual ponto da equipe gaúcha que te chama a atenção para a Ferroviária ficar atenta? Olha, é um time que tem um contra-ataque muito rápido, né? É a forma, eles defendem muito bem, né? E tenta sempre buscar uma situação de quando recupera essa bola, tenta contra-atacar o mais rápido possível. Então, isso foi um dos pontos de atenção que a gente passou hoje para as meninas, para que a gente fique atento para o jogo. Agora a pergunta do Renato Chagas, da Suzana TV RT Esportes. O quanto esse jogo contra o Cruzeiro pode abalar o grupo para o restante do Brasileirão? O que você poderia ter feito que seria bom no jogo, mas não fez? Abalar. A gente tem uma equipe muito experiente, né? São meninas muito experientes. Acho que, até porque, analisando o jogo em si e não somente o resultado, se eu focar só no resultado em si, realmente você fala, mas analisando o jogo, as chances que nós tivemos também de poder ter feito até a virada do placar, eu não vejo assim uma situação em que a gente possa ficar numa situação tão abalada assim, não consigo ver dessa maneira. Qual que é a outra pergunta? O que você poderia ter feito de bom no jogo, mas não fez? Acho que tudo que a gente pensou de estratégia dentro do jogo a gente fez. Se for notado, praticamente analisado, houve uma mudança no segundo tempo que surtiu efeito, principalmente nos inícios, uns 20, até ter tomado o segundo gol. A gente conseguiu empatar e conseguiu fazer o nosso melhor dentro dessas circunstâncias que a gente alterou no segundo tempo. Infelizmente, eu acho que a gente não conseguiu colocar a bola para dentro e o Cruzeiro, na hora que chegou, fez. A diferença, acho que foi muito mais sobre a efetividade das duas equipes. Agora a pergunta da Sara Américo, do Elas em Jogo da Rede TV. Jéssica, a Ferroviária teve um início de temporada promissor com 6 vitórias seguidas e liderança do campeonato. Agora já não vence do Brasileiro há um mês e foi derrotada no Paulista pelo Palmeiras. O time sentiu a sequência de jogos, na verdade. O que fazer para recuperar o bom desempenho que vinha sendo apresentado no começo do Campeonato Brasileiro e se manter forte nas competições, tendo em vista que a Copa do Brasil já se aproxima? Olha, a gente pode falar sobre rendimento e a gente pode falar sobre resultado. Eu acho que são duas coisas que são, na minha opinião, no meu modo de enxergar o jogo, diferente. Eu não vejo um desempenho ruim. Eu vejo o resultado, a contundência, tanto na hora de defender e na hora de atacar. Eu acho que a gente precisa ser mais efetivo. Acho que é uma coisa que a gente precisa. Vamos dar um exemplo sobre o jogo do Flamengo mesmo. Se eu for pegar as estatísticas do jogo do Flamengo, a gente teve posse, a gente teve o maior número de finalizações, contra o Cruzeiro também. A gente teve muito mais chances de fazer o gol e elas tiveram menos chances e foram talvez mais precisas. E isso, nesse sentido, eu concordo. Agora, em relação ao resultado, eu acho que isso
faz com que o resultado seja diferente, mas no desenrolar do jogo mesmo, eu não consigo ver uma diferença tão gritante do adversário. Até o próprio Corinthians, eu acho que a gente até poderia ter ganhado o jogo de 2-0, na minha opinião. E poderíamos estar falando outra coisa aqui. É claro que não aconteceu, não rolou, mas eu não posso desconsiderar isso. Não posso fechar os olhos para isso. E entender que todos os times, principalmente aqui em São Paulo, eles oscilaram. Acho que teve um aqui em São Paulo que não está tendo um problema, principalmente quando entra Paulista e Brasileiro. E a Ferroviária tem uma questão que é diferente, né? Ele tem uma questão de você jogar 6 jogos em praticamente 16 dias, 17 dias. Cada 2 dias e meio você já tem um jogo, isso é uma coisa que pega. E nesses momentos há uma oscilação que eu acho que está acontecendo com todas as equipes, principalmente aqui de São Paulo. Tanto que você for ver o Brasileiro, o Corinthians está com 22 e São Paulo, Palmeiras e a Ferroviária está com 21. O que nos separa são o saldo de gol. Os times de São Paulo estão muito parelhos. Agora perguntas do Matheus Teixeira, da Record News. A primeira, mais um resultado negativo da Ferroviária nessa sequência de jogos contra os principais times do campeonato. Com o empate do Palmeiras de ontem, o time caiu para a 5ª posição. O que a Ferroviária precisa melhorar para ter mais tranquilidade em jogos decisivos? Eu acho que a gente teve 2 derrotas. Uma para o Cruzeiro, uma para o Flamengo. Empatar com o Corinthians, não sei se é um resultado ruim, decisivo. Os outros jogos a gente ganhou. A gente ganhou do Palmeiras, a gente ganhou do São Paulo. A gente tem 2 derrotas no ano, uma para o líder do campeonato e a outra para o Flamengo, que eu concordo que talvez esse jogo ele destoou um pouquinho daquilo que a gente acredita. Então, os jogos decisivos a gente está ganhando, está empatando, tirando 2. A gente perdeu 2 jogos. Então, assim, não acho que os jogos decisivos a gente não está conseguindo ganhar. Porque, olhando por esse viés, assim, foram 2 jogos. O Flamengo e o Cruzeiro. Então, todos os outros, o equilíbrio do campeonato, para todo mundo, está igual. Nath Vendito, decisiva em grandes jogos, artilheira do time no Brasileirão. Mostra que não sente pressão em partidas difíceis, apesar da pouca idade. Ela foi titular nas 2 últimas partidas. Você imagina dar continuidade para ela, já que ela é um dos grandes ativos da Ferroviária que foram revelados nos últimos tempos? A gente está dando continuidade desde o ano passado. Há um planejamento para essa jogadora. O dia a dia, né, que a gente convive aqui, a gente tem que ver para a gente não colocar uma jogadora num lugar de muito estresse, de muita pressão. E é natural da idade, é relativo falar que não sente a pressão só porque ela fez o gol. Você não sabe o dia anterior da jogadora, se ela está ansiosa ou não, como que ela está ou não dentro do campo, o quanto de esforço ela está fazendo para sair de alguma situação. Isso cabe a nós aqui da Ferroviária ver e ter essa tranquilidade de planejar. E por isso que ela está tendo esse rendimento, por conta desse planejamento. Se a gente não fizesse dessa forma, talvez ela não... A gente lembra da Libertadores, infelizmente, na Libertadores ela não teve um bom rendimento na Libertadores, porque ela já estava vindo no batidão de Mundial, ela não teve nem descanso. E o rendimento dela na Libertadores não foi muito bom assim, então... Esse planejamento já é feito, ela entra nos jogos, só que a gente tem que entender que tem momento que a gente tem que segurar uma atleta de 19 anos, né? Jogar em alto nível, assim, muitos jogos. A gente entende dia a dia, até fisiologicamente, o quanto a gente consegue deixar ela jogando mais, o quanto a gente sente que ela precisa ficar menos, isso a gente vai vendo jogo a jogo. Agora a pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e canal Nosso Futebol. Boa tarde, Jéssica. A Ferroviária tem uma boa profundidade de peças e valências do meio para frente. Tomando como exemplo o último jogo contra o Cruzeiro, você optou por uma escalação ofensiva, com Micaele, Darlene, Milene, Júlia Beatriz e Vendito, sendo uma jogadora de mais velocidade e outras 4 com mais técnicas, com maior capacidade de associação por dentro. Pensando nas fases defensivas, no caso marcação, e ofensiva, no caso construção, o que você deseja coletivamente da sua linha de frente, considerando as características de um quinteto formado, por exemplo, pelas atletas acima?
esperar o que eu esperei no jogo e o que aconteceu. Quando a gente conseguiu associar bem, a gente chegou no terço final várias vezes. Muito com o envolvimento dessas jogadoras. Defensivamente, eu acho que no primeiro houve alguns erros de encaixe de marcação. E isso talvez fez com que o Cruzeiro conseguisse sair com uma facilidade que não era que a gente tinha programado, né? Mas no restante, elas tentaram, não são características de marcadoras dessas 6 da frente exímias, mas aí a gente tinha uma Nicole, que era para a proteção ali do corredor central, e a gente tinha uma linha de 4 mais montada. No primeiro tempo mesmo, pouco as laterais subiram por conta disso mesmo, então a gente acabava defendendo com 5 atletas e atacando com 6, com 5 também. Assim, a forma mais grosseira de falar. Então, quando a gente conseguia minimamente trocar passes, tanto que foi o gol que a gente fez, a gente conseguiu chegar em terço final. Quando a gente conseguia ter essa qualidade de associação, a gente conseguia chegar. Então, era dentro daquilo que a gente entendia que fazia sentido, né? Algumas, confesso que assim, eu concordo que em alguns momentos defensivos, esses encaixes individuais, que era o que a gente tinha passado de estratégias, eles deixaram de acontecer e aí o Cruzeiro acabava chegando muito rápido, com uma certa facilidade no nosso terço final, no nosso terço defensivo, e isso a gente tentou ajustar no intervalo, conseguimos ajustar, e a gente até acabou tendo uma melhor performance mesmo tomando os 2 gols no segundo tempo. Agora a pergunta do Giovanni Luque, do SBT. Boa tarde, Jéssica. Nos últimos 6 jogos, contando o Brasileirão Paulistão Feminino, a Ferroviária conseguiu apenas uma vitória. Com os resultados ruins e essa oscilação, especialmente no Brasileiro, a liderança ficou bem distante. O que você atribui a esse momento ruim enfrentado pelo time? Quais são os principais fatores que você avalia como essenciais para voltar a vencer? Bom, acho que a gente teve, como eu respondi anteriormente na outra pergunta, a gente teve 2 derrotas, né? Uma derrota para o líder da competição e uma derrota pro Flamengo em casa. Aí você pega o jogo do Fluminense, talvez a gente poderia ter feito um jogo melhor, mas aí você pega um Corinthians que empatou lá, você pega times que vai lá ter muita dificuldade por conta da situação do time. O próprio São Paulo empatou com o Fluminense em casa. O Cruzeiro acho que é o único que está destoando, assim. E os grandes jogos, são jogos muito difíceis e a gente está conseguindo, na minha opinião, ter um rendimento compatível. Não dá para a gente ganhar todos os jogos. Eu sei que a Ferroviária tem um certo lugar, mas não dá para ganhar todos os jogos. Agora, se a gente for olhar, a gente está com 21 pontos, empatado com o Palmeiras e com o São Paulo, e o Corinthians com 22. Então, tá tudo muito. Quem ganhar vai para segundo, quem perder vai para quinto. E é uma competição que a gente já imaginava que ia ser desse jeito. Então, para mim, está dentro do que a gente não esperava dentro das derrotas, mas do nível de competitividade da competição. E por último, pergunta do Pedro Santos, do Tic Tac Sports. Vimos uma arbitragem completamente perdida ao longo da partida, interferindo de certa forma no terceiro gol do Cruzeiro, quando a Luana se queixou de dores. Você acredita que houve uma influência direta no resultado da partida? Para mim, todos os jogos está tendo influência, infelizmente. Né? Uma coisa é você estar 2-1 fora de casa e jogando melhor, outra coisa é estar 3-1, né? Mas eu não tenho mais que falar de arbitragem, não tem de verdade nem força mais para falar de arbitragem. E nesse momento fica parecendo que a gente está reclamando por causa que não está ganhando, mas a gente só fica triste que infelizmente sempre os erros, pelo menos nesse ano, eu não tive nenhum erro ao favor da Ferroviária. Não teve nenhum erro da arbitragem que foi favorável à Ferroviária. Eu não lembro de ter tido algum pênalti que não foi, deu para a Ferroviária, algum impedimento que não foi, deu para a Ferroviária, não. Geralmente os erros são mais contra a gente, assim. E é uma coisa que eu não controlo, não tenho o que fazer. A gente manda os vídeos dos jogos, depois que acabam os jogos,
relatando para a CBF, não tem nenhuma resposta de volta do que acontece, eles pedem para mandar, então tem que seguir, tentar superar mais um adversário, não muito o que fazer não. Desta forma, então, encerramos a coletiva com a treinadora Jéssica de Lima, agradecemos os jornalistas que enviaram as perguntas e uma boa terça-feira a todos.